Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está ao vivo no canal Escrita Criativa. Hoje é dia 5 de agosto, 11 da manhã. A gente está começando o primeiro episódio do Dois Dedos de Prosa. Por que Dois Dedos de Prosa? Porque é uma conversa rápida, é uma conversa informal, essa é a proposta sobre escrita, sobre o mundo dos livros, sobre publicação. Meu nome é Thiago Novaes, esse é o canal Escrita Criativa. E antes da gente começar, eu gostaria de anunciar para vocês, se vocês já não sabem, a gente tem um seminário online gratuito, é uma aula de 1h15 de duração sobre os 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. Basta clicar no link na página do perfil ao final desse encontro e você pode se inscrever. Tem duas opções de horário. Esse seminário ele está num contexto do lançamento de um curso, que é o curso de Introdução à Escrita Criativa. A gente abre o curso pouquíssimas vezes no ano. A gente vai abrir inscrições na semana que vem, vai fechar na semana que vem. E é isso, não é? Então, esse é o contexto. E hoje a gente está começando os Dois Dedos de Prosa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Olá, Suriel, olá, Lele, olá, Miro, olá, Vanessa, olá, Daniela. A gente recebeu muitas perguntas referentes ao universo da publicação, ao mundo dos livros, muitas perguntas sobre escrita, sobre gêneros específicos, sobre literatura infantil, sobre poesia. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o envio de todas essas perguntas. Eu acho que é isso que vai alimentar essa conversa, em muitos sentidos. Eu acho que algumas das perguntas elas alimentam, né? Elas puxam outras coisas, ou seja, tem perguntas mais complexas, né? São mais difíceis de responder e tem perguntas muito mais fáceis. Tem perguntas que eu posso te responder em 10 segundos, né? Claro, evidentemente que eu gosto de ambas as perguntas, mas eu queria começar o encontro de hoje com uma participante especial, que é uma participante de um dos meus cursos. Então, eu vou dar um destino para essa pergunta, que é qual é o caminho para a gente encontrar os nossos leitores, né? Muita gente fez esse tipo de pergunta também, de diversas formas. Então, qual é o caminho para a gente encontrar os nossos leitores? Eu queria também já adiantar que é mais que um, né? Quais os caminhos para a gente encontrar os nossos leitores, né? Como que a gente faz para saber quem são os nossos leitores, né? E qual que é a pertinência dessa pergunta? Eu acho que também é para quê, né? A gente precisa encontrar os nossos leitores, né? Ou não? O que significa essa pergunta hoje, né? Uma pergunta que a gente não faria se fosse há, sei lá, 10, 20 anos ou há 20, 30 anos, né? Talvez a gente não faça essa pergunta daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. As perguntas são muito localizadas, né? Uma conversa como essa, por exemplo. A gente está aqui, eu estou conversando com vocês estão participando desse encontro, porque evidentemente vocês querem saber de escrita, querem saber de publicação, não é mesmo? Gente, se vocês estão acompanhando, deem um like, deem uma piscadela, isso seria ótimo para ajudar a fazer girar esse vídeo. Lembrando que esse vídeo fica no ar até por conta das limitações do Instagram, ele fica no ar por poucas horas, então não perca. A gente vai estar começando esse encontro, segunda a sexta, às 11 horas, até o final da semana que vem, né? Se isso funcionar, se de repente esse encontro funcionar, a gente pode ampliar. Vamos ver, tá bom? Olá, Lúcia. Legal, obrigado. Bacana, bacana. É isso aí, pessoal. Isso vocês sabem. Essa coisa do maluca do algoritmo que faz com que um vídeo se perpetue ou circule mais nas redes e tal. Então, qualquer aceno, legal. Valeu, 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 valeu. Bom, então a pergunta da Virgínia, não sei se ela está aí. Qual é o caminho para encontrarmos os nossos leitores, né? Eu acho que eu gostaria de propor que a gente faça um caminho inverso aqui nessa conversa, né? Como que uma obra chega até nós, né? Como que um livro, né, que a gente acaba por gostar muito, né, chega até nós, né? Acho que tem algumas maneiras de um livro chegar até nós e eu acho que a gente pode fazer a engenharia reversa
e pode deduzir algumas coisas dessa reflexão, né? Então, por exemplo, faz de conta que eu estou aqui com um livro, eu estou passeando por uma livraria, eu estou procurando um bom livro para ler, ou sei lá, como é o caso, eu já tenho uma pilha de livros que eu gostaria de ler, mas mesmo assim, por algum motivo, eu estou numa livraria e eu topo com um livro muito bonito, sei lá, um livro com uma capa bonita, um livro cujo título me atraia, né? Eu abro o livro, eu vejo a capa chama minha atenção, eu olho a quarta capa, essa é a parte do livro, chama quarta capa. Eu, eventualmente, vocês olham para a editora, não? Quem que olha para a editora? Quem olhar para a editora dá um joinha, quem não olha para a editora faz um aceno, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu olho, às vezes, para a editora, porque eu conheço as editoras, às vezes alguns editores eu conheço também e tal, e eu olho aqui a orelha do livro, né? Ou seja, a Volha olha para a editora. Tá, então muita gente olha para a editora, né? A gente olha para a editora, né? A gente tem vivido um cenário de mudança do cenário literário, mas mesmo assim a gente olha para as editoras, né? A gente vê quem publicou, né? Porque a editora de alguma forma é um selo de autoridade, né? Então eu vejo a capa do livro. A capa do livro é um selo de autoridade. Eu vejo a editora, né? O fato do livro estar na editora, na livraria, ele ajuda, né? Ou seja, ele é também um outro índice de autoridade. Afinal de contas, ele está lá, né? O livro está lá apresentado, ou seja, ele venceu tantas barreiras e tantos obstáculos necessários para chegar nesse momento. Então, eu acho que a gente pode pensar, bom, a capa é sedutora, eventualmente alguém pode ter indicado, no caso é a própria editora está indicando, mas um amigo pode indicar, por exemplo, gente, vocês precisam ver o último filme do Almodóvar, né? Dolor e Glória é fantástico, ou putz, eu não gostei, ou eu gostei, eu não gostei. Ou seja, esse próprio burburinho já é uma indicação, né? Muitas vezes existem certas obras, por exemplo, um sujeito como Almodóvar é um cara tão conhecido, que não importa se falam bem ou mal de um filme dele, você vai ver um filme dele. Agora vai sair o novo filme do Tarantino, né? Olha, mas não é sempre. De fato, a gente olha, mas não sempre, né? Às vezes tem outras coisas que substituem. Por exemplo, isso, né? Tem escritores que fazem tanto sucesso, que eles vão para uma... Chega uma hora que eles falam, eu quero todos os direitos autorais para mim, eu vou montar minha própria editora, né? Eu vou conseguir negociar com as livrarias, eu tenho, né, aqui um cacife para ter uma pequena equipe para negociar com as livrarias, para fazer capa, etc e tal, eu contrato um capista e tal, né? Bom, ou alguém indica, você tem um visual agradável e você tá num lugar de destaque, ou seja, né? Não adianta a capa ser sedutora se ninguém tá vendo a capa, né? E não adianta alguém indicar o livro se eu não encontro o livro, né? Ou seja, se o livro é difícil de encontrar, e que adianta alguém indicar? Porque a gente tem que convir, né, que às vezes que a gente muda de assunto a cada 5 minutos, que a gente está sempre pensando em alguma outra coisa a cada 5 minutos, e as pessoas que leem um livro também. Então, muitas vezes ela tá, eu super queria ler Os Passos em Volta do Beto Helder, mas eu entro na Amazon, eu entro numa livraria, eu vejo outros livros, e outros livros me atraem, né? Aí eu dou uma buscada no Beto Helder, não encontro, ou seja, cara, eu não acho esse livro, é difícil de encontrar, ou seja, o sujeito que está disposto a encontrar um livro que não tem visibilidade, ele precisa se esforçar muito, sabe? É aquela coisa tipo, tem um livro para minha tese, tem um livro para minha dissertação que, cara, se você encontrar numa livraria lá em Londres, por favor, traz para mim, né? Isso existe, né? Por exemplo, é o cara que está procurando aquele título, aquela obra específica, mas a maioria das vezes, quando você encontra um livro, né? Quando você compra um livro, é porque você está meio zanzando e você se lembra do livro, né? Eu, sei lá, hoje em dia as minhas fileiras de livros eu deixo uma parte da minha estante só para os livros que eu gosto, sei lá, os próximos livros que eu vou ler. Então eu deixo lá 20 livros, que é para eu não ter que escolher muito, para pensar muito, né?
E às vezes eu vou encontrando um livro, compro um livro e enfio lá, né? Porque eu acabo um livro, eu já quero ter um outro para ler, assim, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia. Então, e mesmo assim, entre os 20 eu penso, putz, qual que eu quero ler agora, né? Ou seja, a gente está pensando nos leitores, né? A gente está aqui falando de uma fenomenologia da leitura e como que o sujeito encontra. A pergunta da Virginia Ferreira é qual é o caminho para a gente encontrar os nossos leitores. Então, se a gente for fazer a engenharia reversa, né? O que a gente tem? Em primeiro lugar, reconhecimento. Livraria, leitores, outros, um bate-papo num bar, né? Ou editora. Isso é reconhecimento, né? Segundo lugar, aparência, né? Seja a capa do livro, a disposição do livro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho os livros do Walter Ugumãe, a capa dos livros do Walter Ugumãe, isso vai, claro que vai gerar uma certa polêmica aqui, né? Todos conhecem, ou pelo menos alguns de vocês conhecem o Walter Ugumãe, que é um autor português, muito, muito bom. Quem nunca leu um livro do cara, leia, porque eu acho que é muito indicado. Eu recomendo muito. Walter Ugumãe, autor português, está vivo, produzindo. O cara é incrível, sim, né? Mas eu não gosto das capas dos livros dele. É grifado. Eles põem um grifo assim, e aqui é dobrado, e não tem orelha. Eu não sei porquê. Eu não gosto. Assim, a apresentação. Eu não gosto tanto da apresentação. Mas o livro é tão bom, assim, é um autor tão bacana, um título assim, é um livro já tão fantástico, né? Esse autor, e que tô nem aí se a apresentação é boa ou não. Mas a apresentação para um livro é importante, né? Inclusive é isso. Assim, tem grandes autores, você vai ver lá que os grandes autores têm boas capas de livro em geral. Assim, a ressalva que eu estou fazendo é do Walter Ugumãe, que eu acho que eu não gosto muito dessa linha editorial que eles fizeram assim do livro aqui no Brasil. Em Portugal é outra linha editorial, porque é outra editora, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos àqueles que entraram agora. Dois Dedos de Prosa está no ar. É uma prosa curta, rápida, sobre literatura, 10, 20 minutos. Então, bom, a gente tem reconhecimento, aparência e, em terceiro lugar, disponibilidade. Disponibilidade. Quantos autores, gente, escrevem, publicam e escondem, né? Ou seja, é engraçado, porque escreve, publica e tem medo de se apresentar, tem medo de aparecer, né? E, bom, o que a gente precisa pensar, né? Que eu acho que a conclusão que a gente chega é, bom, quais os caminhos que a gente tem para publicar os nossos livros? A gente tem o caminho das grandes editoras, né? A gente tem o caminho das digitais, das editoras digitais, a gente tem o caminho da autopublicação, a gente tem o caminho das editoras artesanais, das editoras, vamos dizer, da produção artesanal. Como hoje em dia a gente tem uma cerveja artesanal, a gente tem uma editora artesanal, ou seja, tem as editoras independentes, que se chama, são editoras enormes, que têm feito um trabalho fantástico, né? E cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Ou seja, vou repetir para vocês, tem a publicação tradicional, né? Ou seja, você dá um original para a pessoa, para a editora, manda, passa por uma leitura, por um crivo, por uma seleção, né? Esse livro vai ser selecionado. Você pode se autopublicar na Amazon e nas outras livrarias digitais, que é, vamos dizer, o caminho mais fácil, assim. Você pode ter um original e no mesmo dia publicar um livro, né? Embora eu não recomendo eu não recomendo que você faça assim, papum, né? Porque não adianta muito, até porque você perde todos os outros fatores. Não adianta publicar se você não torna público. Isso eu acho que é o que a gente precisa, né, discutir isso. E em terceiro lugar, você pode publicar por uma editora artesanal, né? Por uma editora independente, né? Tem muitas boas editoras independentes. Eu sou muito a favor da editora independente. Eu acho que a editora independente nos dá certas liberdades, ou seja, não é nem tão burocrático e lento como uma editora artesanal, e ao mesmo tempo não é nem tão, vamos dizer, nem tão fácil, né? A facilidade pode ser enganosa, né? Por exemplo, o Wattpad. O Wattpad é uma baita de uma plataforma, é um recurso potencialmente incrível de aproximação entre leitores e escritores. O problema do Wattpad é que qualquer um publica, qualquer coisa. Ou seja, não significa muito publicar pelo Wattpad, né? E você muitas vezes acaba
né? Se você publica no Wattpad, você, de alguma maneira, acaba dizendo para as pessoas que você está desperdiçando o teu trabalho, né? Porque o Wattpad é simplesmente um Facebook de livros, né? Não consigo... Eu posso até ler no celular e coisa e tal, mas você de alguma forma, pulando etapas, você perde todos os marcos de reconhecimento, né? Que a sociedade cria. Né? Aí você fala, dane-se a sociedade, eu sou da contracultura. Pois é, beleza, legal. Só que aí você perde os leitores. Né? A gente, assim, a gente se esquece que os últimos, sei lá, 95% dos livros que a gente leu, ou talvez 100% dos livros que a gente leu, foram publicados por editoras. Alguém reconheceu, tinha uma capa bonita, eu encontrei numa livraria, ou encontrei numa recomendação da Amazon. Né? Eu li um livro, quem lê esse livro, leia esse. Ou seja, tudo isso é indicação. Né? Tudo isso é o algoritmo social e vamos dizer, digital, né? Das indicações. Então a gente tem que entrar, eu acho que a maneira para a gente, concluindo essa conversa, a maneira que a gente tem para alcançar os nossos leitores vamos dizer, em primeiro lugar, eu acho que você escrever um bom livro. É muito engraçado, porque as pessoas me perguntam como que eu faço para alcançar uma editora, como que eu faço para ser publicado, né? Eu conheço editores, eu sei que os editores leem os livros, né? Eles não se dedicam muito tempo em cada original, eles não vão ler o teu livro de ponta a ponta. Mas é preciso que se reconheça que um bom livro, ele já tem que ser um bom livro na primeira página. E que se um livro não for um bom livro na primeira página, né? Se tiver questões de coerência, de ritmo... É engraçado, eu falo de ritmo, ninguém me pergunta muito. Que ritmo? Do que você está falando? Né? Por quê? Porque a gente tem medo. Né? Porque você fala, não, mas como assim ritmo? Eu estou aqui me esforçando para respeitar a norma culta e você vem falar de ritmo. Né? Pois é, ritmo, né? Coerência, recursos narrativos, né? O lugar dos termos na oração. Né? A gente vai falar não só... a gente vai falar nos próximos dias, porque eu acho que hoje a gente está chegando ao final do nosso encontro, a gente vai falar nas próximas lives, nos próximos 2 dedos de prosa, dos narradores equivocados. O que são os narradores equivocados? Eu já trabalhei como... eventualmente eu trabalho como jurado de prêmios literários. Me convidam para ler uma pilha de originais. Hoje em dia as pilhas são digitais, maravilhosamente, ou seja, a galera me manda um Kindle, não é um Kindle esse, mas me manda um Kindle e fala, olha, aqui tem 70 originais que eu quero que você leia e dê uma devolutiva, selecione 5 nos próximos 60 dias. Então, 70 originais, 60 dias para ler, né? Ou seja, um livro por dia. O que é um livro por dia? Você não vai ler um livro por dia. Mas o que nos facilita é o fato de que uma boa prosa, ela vai ter que convencer na primeira e na segunda página. Né? E muitas vezes a gente vai abrir o livro assim no meio, aqui, ó, para ver se o livro se sustenta ali no meio. Né? A gente vai ler 5 páginas aqui, vai ler se o livro se sustenta. E se o livro for bom, a gente vai ler o livro inteiro. É isso. Né? O que tem acontecido, né, na minha experiência como jurado, e que é a mesma experiência que eu converso com os meus amigos editores, eles têm. Né? O que acontece, gente? Prestem atenção, isso é muito importante. O que costuma acontecer é que 99% das vezes o texto não se sustenta, né? Ou seja, o texto ele não tem, vamos dizer, uns elementos básicos de fluência, né? E eu não estou falando nem de gramática, eu estou falando de uma coisa que é gramática, tem outra coisa que é, vamos dizer, estrutura, que é coerência, que é uma personagem se sustentar, né? Você começar um assunto e de repente, por exemplo, se você muda de assunto, de repente, assim, você não pode deixar o leitor perdido, né? E muitas vezes os autores, em 99% das vezes, eles não, vamos dizer, eles não têm os princípios da escrita criativa, né? Por quê? Porque a faculdade muitas vezes não ensina isso, o colégio muitas vezes não ensina isso, quer dizer, nem o colégio ensina isso e muitas vezes nem a faculdade de letras
te ensina a escrever uma boa prosa, né? Para isso que existe a escrita criativa, para isso que eu tô aqui, para isso que os cursos de criação literária estão aí, para preencher uma lacuna que é uma lacuna enorme, né? Que as pessoas têm, né? E que impeçam as pessoas no final de falarem, bom, ou eu não sou reconhecido, porque normalmente quando você é rejeitado por uma editora, você tem duas reações. Eu não tenho talento, primeira coisa. Uma bobagem isso. Uma bobagem tremenda. Você quer escrever um livro, você vai escrever um bom livro. Existem recursos à disposição facilmente acessíveis para você escrever um bom livro. Dá trabalho? Dá, óbvio que dá. Senão seria fácil, né? Mas dá trabalho, mas tudo bem, tudo que é legal dá trabalho, né? Em segundo lugar, normalmente o sujeito fala... O que ele fala? Ele fala... Em primeiro lugar, ele fala, eu não tenho talento, ou seja, eu não sou bom o suficiente. Em segundo lugar, ele costuma falar, eu não sou reconhecido o suficiente, não me compreenderam, né? Isso é a segunda reação. Ou seja, o problema sou eu, aí é terrível. Ou o problema são os outros e a gente vive num mercado editorial careta, besta e etc, etc e tal. E a gente se esquece, para terminar a nossa conversa, de que um livro bom é facilmente reconhecível. Você abre um livro bom e fala, caraca, esse livro é bom, né? Assim, existem consensos, gente. Assim, existem consensos. Um livro bom você abre e fala, puta merda, que legal, que bom livro. Caramba, putz, adorei esse livro. Aí você indica para o outro e esse livro vai ser um bom livro. O editor vai ler, vai publicar o livro, né? O livro vai aparecer numa editora, os leitores vão encontrar os livros, né? Para responder a sua pergunta, Virgínia, e a de todos os que realmente fazem essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta legítima, eu acho que é uma maneira de abordar essa pergunta gente, a gente precisa encontrar, a gente precisa conseguir lidar sem medo, né? E sem vergonha, sabe? Dos recursos da prosa. O nosso problema é que a gente tem vergonha, o nosso problema é que a gente foi educado, né? Porque grande parte da nossa formação é relativamente aristocrática, elitista, mesmo que a gente tenha estudado numa escola pública, muitas vezes tem uma ideia de, não, isso não é bom, ou seja, você não é bom o suficiente para isso, ou isso é muito difícil para você, não é? Ou seja, a gente construiu uma aura de impedimento em relação à cultura, em relação aos saberes, e em relação à nossa linguagem, ou seja, a gente tem muita vergonha de poder botar para fora as coisas, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica com medo, porque, errar é feio na nossa sociedade. Só que, surpresa, errar não é feio, sabe? Errar é o caminho para acertar, né? A gente precisa escrever para poder acertar, né? E eu acho que é isso, a gente precisa dar alguns passinhos para trás, né? E eu tive uma conversa com... eu estava escrevendo um livro imaturo, né? E eu estava conversando com uma mulher, com uma escritora, num táxi, voltando para casa. E ela tinha escrito um livro maduro, né? E eu estava receoso de mandar meu livro imaturo para uma editora. Estou falando de mim, que escrevi, sei lá, meia dúzia de livros, já tem um percurso. Ok, a gente tem um livro e muitas vezes a gente está inseguro de mandar esse livro para essa editora, para a editora. A gente está inseguro. A insegurança é uma coisa razoável, é uma coisa muito importante, né? Vamos dizer, um termômetro interno, né? E eu conversando com essa amiga, com essa colega, eu percebi, a gente estava falando da mesma editora e eu estava falando, eu não sei se eu mando e tal. E eu perguntei como é que foi pro seu caso, né? Eu vi que ela estava totalmente segura de mandar o livro dela para a editora. Porque o livro dela era muito bom, né? É isso, o livro dela era muito bom. Essa autora é a Josélia Aguiar, essa amiga minha com quem eu estava conversando no táxi, era a Josélia Aguiar, e ela estava falando da biografia do Jorge Amado, né? Aí, é óbvio, porque o livro dela, ou seja, ela estava muito segura de si, né? Gente, o importante não é publicar, o importante é construir uma obra da qual a gente esteja suficientemente seguro, né? A gente pode nem sempre entender por que as pessoas publicam ou não as nossas obras. A gente pode não ter 100% de consciência das nossas virtudes e das nossas falhas. Tudo bem, beleza. Mas a gente tem que estar suficientemente seguro para entender que, esse livro se sustenta. No jargão editorial, esse livro para em pé, né? Eles falam, é um livro que para de pé, né? É esse o termo. E para isso a gente precisa desenvolver
os recursos da escrita, né? Ah, Thiago, bom, então vamos conversar sobre isso, né? Beleza, vamos conversar sobre isso. E vamos seguir conversando. Gente, queria agradecer a participação de todos vocês. Essa é a ideia de uma conversa rápida, curta, muito rapidinho mesmo, para puxar um fio da meada, para deixar a desejar no bom sentido, ou seja, deixar a desejar a vontade de continuar conversando amanhã e depois de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre um dos narradores equivocados, ou seja, eu vou falar a partir de todas as leituras que eu costumo fazer como jurado de prêmios, como professor de oficinas de criação literária, o que eu normalmente encontro, né, de narrativas equivocadas, né, ou seja, vamos dizer, de muletas que as pessoas usam, né, e que elas precisam contornar de alguma forma, né, para depois a gente poder falar, né, dos recursos que a gente tem à disposição, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado pela participação, espero ter valido cada minuto do tempo de vocês, que eu sei que é um tempo valioso, né? E é um prazer poder conversar com vocês sobre escrita, sobre literatura, sobre o mundo dos livros. Um grande abraço, até amanhã às 11 horas e a gente se vê. Até mais. Tchau!